Irmãos, bom dia do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Irmãos, temos classes hoje, divisão de classes, adolescentes, classe das crianças. Cada irmão pode seguir seu professor. Meus os adolescentes, o irmão Diácono Emerson irá conduzir os adolescentes. Irmãos, eu tenho alguns avisos da reunião do conselho e alguns avisos pastorais, mas eu vou falar após a nossa classe, então peço que os irmãos fiquem atentos também após a nossa lição aqui. Meus irmãos, vamos então começar aqui a nossa classe desta manhã. Nós vamos continuar estudando hoje o livro do Apocalipse. Nosso livro base é esse material da editora Cultura Cristã. É um comentário bíblico. Esse autor ele tem um comentário mais acadêmico, mais exegético, mais volumoso, que, se eu não me engano, acho que não tem em português, se tiver é recente, mas eu não lembro agora. E esse é um resumo desse comentário maior para discipulado. Então, é um livro da nossa editora, o título é O Brado de Vitória, G. Cabil, ele é um teólogo bíblico do Novo Testamento, com vários livros altamente recomendados aí. E para quem quiser conhecer mais o livro do Apocalipse, por uma perspectiva da teologia bíblica, reformada, quiser ter materiais até para você, num discipulado em casa, com a família, você ter... Depois ele tem... Eu acho até que é diferente do comentário. As próprias aplicações do texto já vêm aqui. Então, recomendo o material aí. Infelizmente, é um investimentozinho até alto para comprar esse material na nossa editora. Mas eu recomendo que vale a pena, se você também puder pegar um desconto aí, uma promoção em algum momento. É um livro recomendado. Mas nós vamos abrir em Apocalipse 3, livro do Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 22, Apocalipse 3, 14 ao 22, é a última carta aí às igrejas, e eu lerei, os irmãos acompanham, depois faremos uma oração. Apocalipse, capítulo 3, verso 14 a 22, diz assim, a santa palavra. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, eterno, Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus de glória e majestade, te adoramos aqui no teu dia. E nesse momento, ó Pai, que vamos dedicar a ouvir a Tua voz na palavra, na explicação, no estudo desse texto, na busca, ó Deus, das aplicações,
para os nossos dias, que sejam coerentes com a tua palavra, que sejam adequadas, ó Deus, à nossa situação. Pedimos o auxílio do teu Espírito, a iluminação. Pedimos tua intervenção, ó Deus, aqui nesta manhã. Que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Que a tua voz chegue aos nossos corações. Que seja a tua palavra, ó Deus, a vir a cada um de nós. E nos recebe, perdoando os nossos pecados, nos dando arrependimento e fé. Trabalhando, ó Deus, na vida da tua igreja, de acordo com a necessidade da nossa igreja local. E assim seja exaltado o teu nome nessa provisão e providência. É o que oramos, pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja de Laodiceia é uma carta, essas cartas, na verdade, é comum ouvir estudos, pregações, exposições, e essa carta, a igreja de Laodiceia, é de costume você ouvir, especialmente essa carta, pessoas expondo esse texto, fazendo comentários. Tem aí textos aí bem citados, né, como esse texto que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. E tem toda uma questão aí também do livre-arbítrio, a livre-agência, com relação a isso, né, e o pessoal levanta essa questão que não é, de fato, uma questão que vamos ver aí, não é bem a ênfase do próprio texto, né, tratar dessa questão aí, embora é um texto para a igreja, para o povo do pacto. São pessoas que estão no contexto da aliança, que é uma igreja de Cristo numa cidade pagã. E o contexto dessa igreja, irmãos, é uma cidade próspera, que tinha riquezas, uma cidade que tinha um comércio, uma questão financeira, bancos, possivelmente, no sentido ali de um mercado financeiro, de indústrias têxteis, até medicina, porque fala aí de colírio, Jesus fala de colírio, e eles tinham recursos, se sentiam plenamente abastecidos, ricos, abastados, não sentindo falta de coisa alguma. Então, esse aspecto cultural do contexto da cidade, isso vinha para a igreja. E a igreja se sentia, então, autossuficiente, sem necessidade de coisa alguma. Tudo está bem, estamos bem supridos e tudo mais, enquanto essa igreja não tem um elogio a ela. A igreja de Sardes, nós vimos que tinha nome de que vivia, mas estava morta, né? Mas tinha um remanescente lá. E na carta da igreja a Sardes, você vai ver lá que Cristo se refere a esse grupo. Mas essa igreja aqui, a igreja aqui de Laodiceia, irmãos, é uma igreja que não há descrição aqui de um grupo fiel. É uma igreja, então, que tem todas as marcas aí de morte espiritual, de apostasia, mas mesmo assim Cristo, ele se revela a essa igreja nesse contexto. E então é muito importante, no contexto então das cartas aí, Apocalipse, no contexto dessa carta especialmente, os títulos que Cristo usa para se revelar a essa igreja em Laodiceia. Porque isso tem aplicação, esses títulos aí têm aplicação para a própria igreja. É claro que a situação da igreja não é boa, Cristo vai falar da situação, mas Cristo vem, irmãos, como aquele que tem a solução, pode resolver o problema. Ele está à porta e bate, a igreja não está abandonada, está havendo oportunidades. Há uma visitação de Cristo a essa igreja e a essas igrejas, e igreja de Laodiceia, que podemos chegar à conclusão daqui para o final da nossa consideração, que é muito similar ao estado da igreja do nosso tempo. Então, Cristo, ele está falando a essa igreja, e ele vem a essa igreja e usa alguns termos aí que podem parecer até um pouco esquisitos numa primeira leitura, quando ele diz assim, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, tem todo aquele debate ariano, no começo da história da igreja, que os arianos, que não creem que Jesus é Deus,
eles diziam, Ário dizia, não, Cristo é a primeira criatura de Deus. Ele é a primeira criatura de Deus, mas não é eterno, é criatura, etc. E ele não cria nisso, e essa heresia tem sido uma tentação do decorrer da história. Ela vem de uma visão não cristã, humanista, que a igreja nos primeiros séculos tinha um embate com a filosofia e com influências intelectuais do mundo, aí, da razão humana, e é por isso que a igreja elaborou os credos, ali os credos ecumênicos, para resistir a isso. E esse termo aqui, princípio da criação de Deus, não tem a ver com a criação original, ele está se referindo, Jesus, como Paulo diz em Colossenses, Jesus é o princípio primogênito entre os mortos. Então, Jesus é o princípio da nova criação. Jesus, então, ele se revela como a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o Amém, lá do capítulo 1 de Apocalipse, e outras passagens do Antigo Testamento, que o Diacabil faz uma referência a Isaías, e nós vamos ler daqui a pouco. Mas com relação a ser o primogênito dentre os mortos, porque essa igreja, irmãos, como eu disse, é o estado da igreja, ele não tem aí nenhum grupo aparentemente fiel, ou seja, parece-nos aí pelo contexto que é uma igreja morta mesmo. Inclusive, Jesus, ele diz aí, o texto, ele nos diz, no verso 17, o julgamento da igreja de Laodiceia sobre ela mesma era: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E o julgamento de Cristo é: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Porém, como estamos argumentando, Cristo já vem no começo aí da carta a essa igreja, dizendo: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. Ou seja, de fato, o problema existe, ele está aí. Cristo não elogia essa igreja, não tem um grupo fiel, mas há uma visitação de Cristo. Cristo pode resolver o problema daquela igreja, desses irmãos, da igreja da nossa época, se é o caso. Se é que constatarmos que o caso é esse, nos sentimos autossuficientes. Vivemos numa época, irmãos, de prosperidade sem igual. Mesmo você que ganha um salário mínimo, é difícil, é uma luta, né, no Brasil, tantos impostos e as coisas também com a inflação, mas você tem acesso, você vê que a sociedade, você vai no mercado e vê que está ali as coisas, né, em alguns lugares do mundo tem acontecido escassez de alimentos, está faltando mesmo. Você quer comprar uma placa de ovo, não tem. Então, apesar de toda a situação, se você tiver uma visão histórica, você vai perceber que nós vivemos numa sociedade de prosperidade, com toda a luta que a gente tem acesso a produtos e serviços que não tínhamos, a humanidade não tinha no passado. Até mesmo que seja caro, a medicina e há recursos de riqueza material que a humanidade tem produzido. A indústria, a produção, a extração de metais, de minérios, as descobertas científicas. Por exemplo, aqui ele cita a indústria têxtil, né, porque hoje está ficando caro até se vestir, né? Está ficando uma coisa bem cara. Mas lá no passado era mais ainda. E isso é produzir riqueza. Então, nunca a humanidade produziu tanta riqueza como nos nossos dias. Teve a Revolução Industrial, a sociedade tem avançado. E isso, irmãos, afeta a igreja. Nós vivemos dentro do contexto em que estamos inseridos, e isso afeta a igreja. Então, aquela igreja, ela se sentia abastada, rica, sem falta de coisa alguma. O mundanismo estava ali, o materialismo, a confiança nos recursos. É como eu estou dizendo, no fundo, você sabe que pouco ou muito, você vai lá e vai comprar o seu produto. Você vai lá e vai achar, e se não tivesse, se não tivesse acesso e tal, e
Então, assim, querendo ou não, muitas vezes nós nos confiamos que estamos bem, estamos autossuficientes, e quando temos essa confiança, a nossa confiança em Deus cai, abandonamos a confiança em Deus, nós começamos a pressupor que a sociedade vai continuar ruim ou bom, piorando um pouco mais assim, do jeito que vai, e deixamos de orar, de confiar no Senhor, nos recursos do Senhor, porque há um orgulho, uma autossuficiência muito grande quando há prosperidade, é uma tentação da prosperidade. Então, aquela igreja, ela vivia num contexto de uma cidade próspera, uma cidade rica, mas que estava no estado de miséria. E Cristo vem a essa igreja como alguém que pode resolver, e está batendo na porta, e aqueles irmãos estão, então, recebendo uma visitação de Deus, da sabedoria, que é Cristo, chamando aqueles irmãos ao arrependimento, a buscar a verdadeira sabedoria. Então, esses títulos de Cristo aí são muito importantes em todas as cartas, mas aqui no caso dessa igreja de Laodiceia. E o J.K. Beale, ele citando aí o texto de Isaías, vamos abrir lá Isaías 65, 16. Profeta Isaías, capítulo 65. Ele cita aí que há uma referência a esse nome. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Então, aí em Isaías, é uma referência ao Antigo Testamento. J.K. Beale faz essa conexão. E em Isaías 65, então, diz assim, verso 16. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. Essa verdade, essa palavra aí, traduzida pela Ara, Almeida Revista Atualizada, por verdade é amém, no hebraico, no original. Então, aí ele está dizendo, o Deus do amém, o Deus da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade, ou seja, do amém, é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Aí veja o verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, a bênção que esse Deus do amém, esse Deus da verdade, está prometendo aí no contexto de Isaías 65, 16 e 17, é o novo céu e a nova terra. Então, Cristo vem para essa igreja morta, miserável, pobre, cega e nu, e se revela a essa igreja como eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou o amém, o princípio da criação de Deus. Cristo está se revelando assim a essa igreja. Estas coisas diz o amém, certo? É aquele que é fiel, aquele que vem por graça nos abençoar, que nos amou na eternidade e resolveu vir, o Pai o enviou, e ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então, veja que, mesmo na situação terrível daquela igreja, a palavra de graça, de esperança, de conforto, de solução para o problema. Então, o Evangelho, irmãos, ele tem isso. É claro que a lei, ela nos condena, ela tem esse propósito mesmo, de mostrar a nossa pecaminosidade, e o Evangelho ele vem para nos trazer conforto e esperança. Então imagine, mesmo uma igreja terrível aqui, como essa igreja, passando por esse problema grave, de um julgamento completamente errado de si mesmo, possivelmente, como estamos argumentando, o caso da igreja dos nossos dias, mas ainda assim Cristo está buscando essa igreja, se dirigindo a esta igreja de Laodiceia e a nós também. É uma igreja que aparentemente carece, como Bill diz aqui, de vivificação. Carece de vida. Então, aquele que é a ressurreição, o princípio da criação de Deus, aquele que ressuscitou, ele é as primícias da nova criação. Ele é o primogênito da criação. Ele tem poder para vivificar.
Meus irmãos, só Cristo tem esse poder para trazer mortos espirituais à vida. Só Cristo tem esse poder, e ele se revela como esse que está, então, se dirigindo à igreja, que tem esse poder, dando esse testemunho para que aqueles irmãos se arrependam ali e vivam e sejam vivificados, e se arrependam e voltem à sensatez e abram a porta para o noivo. Porque aqui a cena, irmãos, é da igreja, que é o povo do pacto, e a cena do Cristo batendo na porta, ela faz referência ao Cântico dos Cânticos lá, que você vai ler e conhece ou lembra, você vai ver que o noivo, ele está batendo, aí a noiva está na cama lá, dormindo, e ela não abre a porta, e aí quando ela vai, ele já foi embora. Então é uma referência. Então a igreja está morta e é como se o noivo estivesse lá batendo e está nem aí. Não há reação. Mas é claro que se Cristo está se revelando, se a palavra está sendo enviada, é porque há esperança. Se o evangelho está sendo pregado, é porque há esperança. E, da parte de Deus, isso é um ato de bondade, de misericórdia. Se vai haver arrependimento, claro que nós cremos na soberania de Deus, mas a responsabilidade dessa igreja visível, a responsabilidade do pecador permanece. Se a igreja corporativamente não quer abrir a porta, ou se indivíduos, Cristo está falando, a sabedoria está clamando, o Espírito Santo está ali incomodando, mostrando. Se não quer, é uma questão de responsabilidade. Ah, mas não era um eleito. Vai responder diante de Deus do mesmo jeito. Porque a culpa não é de Deus se o homem é depravado. Deus trata o homem como homem, capaz de ouvir, de responder, mesmo ele caído. E ele é responsável diante de Deus. Se ele não ouve, se ele não responde, porque é morto, Deus vai dizer, ó, lhe criei com vida lá no Éden. Se você está morto, é uma questão sua, e ainda lhe enviei o Evangelho, para você se humilhar diante de mim e se arrepender. Você ignorou, não quis, se achou que tinha vista boa, que tinha recurso, que estava tudo bem na saúde, que estava bem vestido, enquanto estava nu, miserável. Então, isso vai, de fato, ser terrível, mas da perspectiva da igreja visível, externa, irmãos, veja que mesmo essa igreja visível, ela é tratada de um modo especial. Deus envia a sua palavra. É como nós vemos lá na Antiga Aliança aos judeus, né? Deus enviou a palavra aos judeus primeiro, muitos ali não quiseram, e aí tinha um plano de Deus já desde o Antigo Testamento. E também tinham gentios que foram salvos ali, eleitos gentios no Antigo Testamento. E aí a aliança ela se estendeu de modo mais claro na nova aliança para pessoas de todas as nações. Mas você vê que há uma prioridade ali para aquele povo do pacto ali do Antigo Testamento. Quando o evangelho vem, a salvação vem dos judeus e o evangelho é pregado ali àqueles. Então, a igreja, mesmo estando nessa situação, ela tem o privilégio dos meios de graça. É como Paulo se refere aos judeus, que tem muita vantagem em ser judeu, porque a eles pertence o pacto, a adoção, o culto. Então, a igreja visível, Cristo está falando com a sua igreja pelas Escrituras, tratando com a sua igreja, e se não responde, se está morto, se não quer, irmãos, isso da parte de Cristo não vai ter. Cristo é ato de bondade de Deus. Deus podia até não mandar nenhum evangelho, claro, seria justo. Mas não vai haver, vai ser mais ainda inexcusável a própria igreja e os perdidos que estão dentro da igreja vão acumular muita ira sobre si para o dia do juízo de Deus. Será coisas terríveis, porque a quem muito é dado, muito é cobrado, Jesus disse. E é assim que funciona. Então é contra a luz, contra o conhecimento, que esse pecado é muito mais grave do que o pecado dos que estão fora da igreja e da aliança, os que pecam dessa maneira. Então, mas há uma nota de esperança e também, claro, é algo que traz temor para aqueles que não querem ouvir, rejeitam o chamado de Deus.
E aí, irmãos, a carta começa a descrever o problema daquela igreja. A carta aí, a igreja de Laodiceia, no Apocalipse 3, a partir do 14, mas a partir do 15 vem o diagnóstico. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Aí alguém diz assim, pastor, está vendo? Jesus está dizendo que ele gosta ou de presbiteriano ou de pentecostal. Quem dera fosse frio, que nem os presbiterianos, né? Ou quente, mas não pode ser aquela coisa, isso é uma exegegue, né? É um exegegue que pode até parecer interessante, mas está totalmente fora de contexto do texto, não suporta, né, uma análise histórica do que está acontecendo aqui. Né? Então, muita gente faz esse tipo de... tá vendo? Ó, o pressuposto é assim. Até o Bill diz aqui no livro, né? Ó, se é quente, é bom. Né? Então, as pessoas avivadas, os carismáticos, né? Muita gente flerta mais com a ideia carismática, porque coisa quente é coisa boa. Mas aí, para eles, fica a pergunta, né? Por que Jesus até diz assim, se fosse frio, era bom também? Né? E o Bill, ele cita aqui, nessas perguntas desconcertantes aqui dessa passagem, ele diz assim, como Cristo pode encorajar os laodicenses a serem espiritualmente frios? A serem espiritualmente frios, né? Ou seja, quem dera fosse frio ou quente. O que é que Cristo está querendo dizer com isso, né? E aí, como eu disse, muitos acham assim, quente é bom. Frio, eles vão dizer, né, esse pessoal que tem essa visão, ele cita assim, quente até que é bom. Morno é medíocre, certo? Morno, eles vão dizer, é medíocre. E frio é ruim. Então o pessoal não gosta de igreja tradicional, né? Aí vai usar coisas como essa para dizer isso. Não tem nada a ver, irmãos. A ideia não é essa. No contexto histórico ali daquela cidade, vários pregadores já falaram isso, né? O Bill também cita aqui, havia duas cidades vizinhas, uma chamada Hierápolis e outra Colossos. E desde aquela época, e eu creio que isso se comprova no decorrer da história aí das descobertas científicas, água quente ou termal tem princípios medicinais. E água fria também tem coisas boas. Da água fria também ela faz bem. Agora, água morna, ela, assim... E aí por isso que Cristo está a ponto de vomitar aquela igreja. Né? E água morna é algo que causa náuseas, nojo. A pessoa ela tem vontade de vomitar. Então, a ideia aí... E aí a igreja de Laodiceia estava num lugar onde essa água, ela, por meio de aquedutos, ela vinha de fora, e ela chegava morna e suja. E aquelas pessoas, então, quando iam beber aquela água morna, dava nojo mesmo, vontade de vomitar. Tem uma palavra que o pessoal usa aí, um termo que está chegando aí, americanizado, que é o cringe, né? Que tem a ver, assim, você sentir nojo, ou então vergonha alheia, assim, o pessoal usa muito nesse sentido. Então, é uma coisa que dá enjoo, vontade de vomitar. Então, Cristo está dizendo para essa igreja, quem deras fosse frio ou quente, ou seja, se você fosse quente, e aí as pessoas sabiam, você teria propriedades boas. Onde tem um termas, né, onde tem águas termais, as pessoas têm interesse de ir lá. Aqui na Bahia tem um jorro, né, o pessoal vai tomar banho, e tem gente que vai por questão de saúde. Então, gera um interesse, as pessoas de fora veem como uma coisa boa, é valorizado. Águas frias também têm suas propriedades ali, tem coisas boas. A gente vive aqui, por exemplo, a gente que vive aqui nesse calor também é refrescante, né? A gente coloca ali água na geladeira, ajuda muito, né, a suportar o nosso calor, então é agradável, né? E o pessoal fala também de coisas boas aí, da água gelada de modo geral. Mas, enfim, eu não sou um perito nessa questão. Mas o fato é que há um consenso em que a água morna, ela é uma coisa que não tem esse efeito medicinal. Então, diferente das outras cidades ali, Laodiceia padecia esse problema, não tinha uma fonte de água
tinha que canalizar de fora, a água chegava morna e suja, e servia apenas para ser cuspida, ele diz aqui. E aí, isso é aplicado à igreja. A igreja que vive nesse contexto, nessa situação, o testemunho da igreja, essa morte espiritual, essa prosperidade prostituída, porque essa igreja que estava rica, estava, mas a custo de quê? Materialismo, envolvimentos com idolatrias, com paganismo. Então, esse comércio, essa riqueza, ela veio para esses irmãos a custo de quê? De se envolver com a cultura mais do que o que é conveniente. E ao custo de prosperar estavam, a sua vida espiritual estava nesse estado aí, de miséria, de pobreza espiritual absurda, pobreza espiritual no sentido ruim. Então, o testemunho, aí como consequência, o testemunho da igreja de Laodiceia causava enjoo, né? Cringe, náusea, vontade de vomitar. E quem está dizendo isso é o próprio Cristo que está dizendo, o próprio Jesus Cristo. O Senhor da igreja está dizendo para essa igreja Laodiceia totalmente autossuficiente, totalmente autoconfiante. E aí Jesus diz no verso 16, assim porque és morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou com nojo. Vontade de vomitar, dá vontade de vomitar. E está falando, irmãos, de coisas assim que uma geração, às vezes, quando é esse negócio de cringe, né? Às vezes uma geração mais nova tem repulsa assim, das coisas da outra geração anterior, acha coisa de velho, cafona. Não é essa coisa, não. Aqui é um nojo espiritual. É o testemunho da igreja ali que de morte. Não tinha interesse quem passava fora, quem olhava aquela comunidade, aquela igreja, aquilo ali era de coisa de morte, de doença, não tinha vida, não tinha interesse, não gerava interesse nenhum ali naquele contexto, porque uma coisa que causa repulsa, a pessoa passa longe mesmo daquilo ali, daquela situação. Então, veja que é uma igreja. Está falando de uma igreja, né? Um povo que estava numa relação externa com Cristo ali na igreja visível, alvos do evangelho, com conhecimento. Está falando com crente, porque é uma igreja. Eles tinham algum conhecimento, iluminação em algum nível, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, no processo, para a igreja chegar a esse ponto. Mas é um povo que tinha uma relação com Cristo, com a aliança, com o pacto. Então, veja que o diagnóstico, então, é esse. Se os laodicenses não se identificarem finalmente com Cristo na sua cultura, então Cristo também não se identificará como testemunhas fiéis junto com ele. Então, irmãos, Jesus Cristo não é politicamente correto. Jesus vai chegar e vai dizer, estou com nojo, estou a ponto de vomitar. As pessoas não aguentam. Amigo, então você vai ter que arranjar outra Bíblia para você ler. Porque Cristo está dizendo para a igreja aqui que está com nojo da igreja. Dá gastura, está uma água morna na boca. E assim, é uma reação que você vê até mecânica natural, né? Você colocar. É uma coisa que para Deus não dá. A morte ali da igreja, aquele estado de morte que a igreja se encontra ali, é algo terrível mesmo. Então, estou a ponto de vomitar da minha boca. Aí ele diz aí o que é que estava acontecendo com aquela igreja. Verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, a igreja era um povo de Deus, era um povo que conhecia então o evangelho. A coisa foi desenrolando, foi caminhando, a cidade era próspera, e os irmãos devem ter naturalmente se envolvido na vida, e não é errado, né? Você ter uma vocação, se envolver na vida pública. 6 dias trabalharás, né? E cremos que o dia do Senhor é o dia especialmente do culto, mas
Guardar o dia pressupõe 6 dias de trabalho, 6 dias trabalharás. Então, possivelmente, eles prosperaram, mas no processo de prosperar, eles se envolveram com a idolatria, eles negligenciaram a vida espiritual deles, negligenciaram o Evangelho, negligenciaram Cristo Jesus. Então, essa é uma tentação que a igreja passa, irmãos. É necessário, nós somos santos no mundo, mas quando estivermos nas nossas vocações e no mundo, vai haver uma pressão para a gente ceder, e aí, às vezes, em nome, é um salário bom. Mas aí, em nome desse salário melhor, você tem que esquecer que é crente. Esquecer esse negócio essa doutrina aí, a lei, os mandamentos, né? Isso é radicalismo e tal. E aí você vai transigindo com a cultura, você vai começando a se afastar de Deus, e aí, às vezes, isso revela que a pessoa nunca teve vida genuína, espiritual, ou então, no caso de um arrependimento, que é o caso lá da igreja de Éfeso, né, que perdeu o primeiro amor, precisava se arrepender, mas tudo indica o caso aqui dessa igreja, era um caso mesmo e chegou numa situação aí de várias pessoas aí que, aparentemente, abandonaram mesmo a fé, demonstrando que não tinham vida real, espiritual, nos seus corações. Ou seja, o paganismo venceu nessas pessoas, elas se tornaram pagãs, humanistas. Elas viviam por outros princípios, que não Cristo e a sua palavra. O que tinha, perderam. O que tinha, se tiveram e deviam ter tido alguma coisa de espiritual, nesse dado momento aqui, estavam, né, totalmente miseráveis, pobres, cegos e nus. Aqui, complementando aqui o que o Bill diz aqui no livro. A questão é como você chega lá. Então, o crente, o eleito, ele vai pesar essas coisas, vai dizer, não, ali tem uma estabilidade, realmente, mas qual o custo? Qual o preço? Eu vou ganhar mais, tal, mas sim, mas a custo de quê? O que é que eu vou ter que me dobrar, idolatrar o Estado? Eu vou ter que fazer alguma coisa? Então, assim, o crente ele vai pesar, ou seja, é possível que um crente escolha propositadamente. As pessoas ao seu redor, mas por que não? Por que você não quis ou não foi? Mas porque você sabe que está numa carreira, você tem um alvo, você sabe que a vida é breve, você sabe que se você enricar, o mundo vai lhe admirar, você vai ter poder, estabilidade. Mas Cristo, pode ser que Cristo chegue, estou com nojo disso aí, dessa sua riqueza aí. Estou com nojo disso aí. E o Evangelho é a esperança, que Cristo vem com a solução. Ele não vem só para aniquilar ali e já dar a sentença final. Há uma expectativa, um desejo de que aqueles irmãos se arrependam. Veja que ele aconselha, aí vem o aconselhamento. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, Cristo vem e diz, vocês estão pobres, vocês estão miseráveis, vocês estão na teologia da glória, né? Achando que está bem porque está rico, teologia da prosperidade, aí, teologia de glória, mas vocês, na verdade, estão completamente pobres e miseráveis, e Cristo aconselha aqueles irmãos a buscar as riquezas espirituais, a adquirir a verdadeira riqueza, que só Cristo pode dar e que é Cristo, porque eles estavam ali nessa situação, né? Ele diz aqui, possivelmente essas riquezas aí, ouro, vestes e colírio, é uma referência aos recursos que a cidade produzia. Então eles tinham um sistema bancário, o Bill diz aqui, uma escola de oftalmologia, fazer colírio, saúde, remédio para o olho,
Um famoso colírio era produzido ali, e o comércio têxtil, que também era muito lucrativo. Ou seja, eles tinham dinheiro, vestuário e saúde. Mas tudo isso estava relacionado à idolatria. Tudo isso estava relacionado ao culto idólatra. Eles se comprometeram na busca destas coisas e não tem nenhum remanescente aí, como falamos, né? E aí a solução é dada, irmãos. A solução é: adquira verdadeira riqueza espiritual. No Antigo Testamento, no livro de Provérbios, depois você observa lá que a sabedoria, primeiro tem aquele discurso, né, do pai aconselhando os filhos ali, o próprio Deus ali representado naquela figura paterna, e aí tem a sabedoria está clamando, né? E aí, vinde a mim e tal, ela já preparou ali a sua mesa e chama os faltos de senso, os nécios para que venham. Também existe a loucura chamando do outro lado, mas a ênfase é na sabedoria. E essa sabedoria personificada, você percebe ali por volta do capítulo 8 de Provérbios, que é Cristo. Irmãos, a sabedoria é dom de Deus, mas existe um aspecto de responsabilidade humana, que lá em Jó 28, ela é comparada, embora não é achada igual a riquezas que estão debaixo da terra. Lá em Jó 28, ele fala do homem, da sabedoria do homem, que ele vai, escava e acha minérios na terra, e tampa os veios de água, e vai lá no profundo e tira tesouros, ouro, riqueza. Mas a sabedoria, onde é que ela está? Ninguém pode achar, ela não está no céu, no mar. Mas, ao mesmo tempo, há uma ideia de que ela é algo que é Deus quem dá, mas é algo que precisa ser buscado. O Evangelho, a mesma coisa. Cristo, a salvação é de graça. Cristo é o nosso tesouro. A parábola lá do tesouro, que depois o homem vai lá e esconde a pérola de grande valor. Mas o fato de ser algo que é encontrado, algo que é buscado e encontrado, nesse sentido, há um aspecto de graça, não quer dizer que é uma coisa que não nos custe nada. Então, a sabedoria, quem dá é Deus, é dom de Deus. Mas se você lê Provérbios, tem toda uma nota lá que é algo que tem que ser, dá trabalho. Não é que esse trabalho é meritório. Você diz, Deus, você tem que me dar sabedoria, porque eu estou me esforçando aqui. Não, é graça, Deus que dá. Mas envolve você ir atrás e fazer todo esse processo importante. Então, Cristo está dizendo para eles comprarem ouro refinado pelo fogo, vestiduras para cobrir a sua nudez e o colírio. O ouro, as vestiduras brancas e o colírio apontam para uma única realidade, Cristo. Bill está dizendo assim, esse ouro tal, é Cristo. Cristo é a sabedoria. Ou seja, aqueles irmãos precisavam de Cristo. Cristo, irmãos, quando ele morreu na cruz, ele comprou para nós, ele conquistou méritos infinitos. Paulo diz em Efésios capítulo 1 que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Há um tesouro de méritos, de justiça, de graças, de sabedoria, de virtudes que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então, eles precisavam adquirir a verdadeira sabedoria, que é Cristo. Sabedoria e riquezas que Cristo conquistou onde? Onde foi que Cristo conquistou? Na cruz. Qual foi o preço? É dado de graça para nós, por bondade de Deus, quando cremos, mas o preço desses méritos e tesouros, dessas virtudes, o preço disso foi a cruz de Cristo. Como é que Cristo construiu essa riqueza espiritual que está disponível a nós no Evangelho? Morrendo na cruz, sendo desprezado, humilhado. E tudo isso está sendo oferecido pelo Evangelho. Está disponível a nós, está revelado nas Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, vai exigir de nós buscar ao Senhor, minerar, buscar orar, pedir a Deus, desejar essas coisas. Claro que o Espírito Santo é que vai nos iluminando e mostrando a nós a necessidade
para que nós busquemos essa verdadeira sabedoria. Então, aquela igreja precisava da verdadeira riqueza, que é Cristo. A igreja, então, falta dessas realidades espirituais, não tinha essas realidades espirituais, mas estava muito bem. E aí Cristo propõe uma inversão para aqueles irmãos. Propõe uma inversão. Ele propõe, então, que eles trabalhem agora para comprar essas riquezas espirituais, para obtê-las, né, pela graça, sabemos que é pela graça. Ele chama aqueles irmãos ao arrependimento, ele bate na porta, e aí no verso 21 ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ou seja, trabalhe por essas riquezas espirituais, que no final você vai sentar no trono, você vai reinar comigo. Você é herdeiro de todas as coisas, você, ou seja, é uma inversão, ou seja, você que aos olhos do mundo é miserável porque é crente, às vezes não prospera tanto quanto eles, mas que está dizendo, vale a pena. Você vai viver aqui nessa vida sendo rejeitado, escarnecido, com menos condições do que os pagãos, do que os ímpios, mas você vai sentar no trono, você vai ser herdeiro de todas as coisas. Então, é uma proposta aí desses irmãos de até mesmo fazer essa inversão aí, se for necessário, se for o caso, que eles agora trabalhassem pela comida que não perece, que Cristo, o Filho do Homem, vos dará, porque o Pai, né, colocou sobre ele o seu selo. Então, aconselho-te que de mim compres ouro refinado, e etc. aí, a fim de que vejas, né, o colírio. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, com relação à inversão, ele diz aqui, mesmo que eles venham perder todas as outras coisas, eles ainda terão tudo o que realmente precisam. Mas sem Cristo, eles nada têm. Estava lendo sobre um texto que até coloquei no grupo do presbitério, não sei se eu acho que eu não coloquei no grupo da igreja, não, que é Os Puritanos e a Teologia do Avivamento, que é um texto com vários testemunhos da época do avivamento, da Reforma Inglesa, que foi um avivamento, né? E aí tinha um pregador muito, não lembro o nome do pregador, um pregador muito usado por Deus, abençoado ali na sua pregação, naquele período. E aí um puritano foi lá ouvir esse pregador, e aí ele estava falando da Bíblia, né? E aí ele meio que encenou assim, Deus falando com o povo, assim, na hora da pregação, né? Eu enviei a minha Bíblia a vocês, mas ela está lá empoeirada e tal. E aí Deus diz para eles, eu vou tirar a minha Bíblia de vocês. Aí ele se afasta assim. E aí o povo começa a dizer, não, Senhor, tire tudo, mas não tire de nós a sua Bíblia. Envie praga, tire as riquezas, mas não retire de nós a minha Bíblia, de nós a tua Bíblia. Aí o pregador volta, aí, ensinando o povo, ele diz, Deus falando de novo, ele diz, ok, eu vou deixar mais um tempo, mas eu estou observando e tal. Aí eu acho que, se não me engano, foi nesse caso aí que tinha esse puritano, era Thomas Goodwin, ele era um teólogo puritano, e ele foi lá ver, e aí ele disse que quando ele saiu desse lugar, ele ficou 30 minutos chorando sobre o cavalo dele lá, abraçado no pescoço do cavalo, influenciado por aquela mensagem que o cerne era assim, né? Como a gente não valoriza as nossas Bíblias, o nosso conhecimento, mas a questão ali, irmãos, é que Deus usava aquela pregação e isso tinha uma influência espiritual. As pessoas, elas eram quebrantadas mesmo, elas se arrependiam. Havia uma bênção espiritual acompanhando aquelas verdades básicas, né? Que Deus, assim, a Bíblia é um dom, Deus está falando, Ele está dando oportunidade. Nós somos uma nação que tem a oportunidade, temos as traduções, pregações, Deus está falando, e, de fato, isso não é a gente pressupõe que é um direito nosso. E Deus pode estar batendo na porta ali, mas se não abrir e tal, pode abandonar um povo
a si mesmo e completamente fazer isso, é justo que ele faça. E, então, voltando à ideia de buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, comprar ouro, vestes e colírio, buscar a Cristo, buscar o conhecimento de Deus, valorizar as coisas espirituais. Então, nós vemos que a nossa época e a igreja da nossa época está muito mundanizada, sim. Há muito materialismo. Porque nós não lamentamos, nós não deploramos. Nós achamos que está tudo bem, que estamos bem e tal, e tem que crescer o número de evangélicos, e as pessoas nos toleram aí na sociedade, e etc. Mas a verdade, irmãos, é que, de fato, é necessário esse zelo, esse arrependimento, porque nós desvalorizamos como igreja esse privilégio, essas oportunidades. E Cristo está nos chamando, então, ao arrependimento. E, apesar de todo esse quadro, ele diz, a despeito de tudo isso, Cristo, ele vem àqueles laodicenses, ele vem à igreja dos nossos dias. Ou seja, não há um abandono assim imediato. Não há que Cristo veio e descartou, pronto. Nós faríamos isso, né? Se depender de nós, quando alguém nos desagrada e tal, e causa essa repulsa e tal, a nossa tendência é essa. Mas Cristo não, ele vem àquela igreja, naquele estado, naquela condição, e ele diz que está à porta, ou seja, não há uma desistência da parte de Deus, né? Há um momento, claro, um limite aí. Deus, há um momento que ele pode sim retirar a pregação do seu evangelho, a sua Bíblia, de nós, mas não sem antes enviar, nos chamar. E aí, como eu disse, né, ele cita aqui a possibilidade de ser uma referência a Cântico dos Cânticos. E como eu disse, né, o marido está ali batendo na porta, mas a noiva, a igreja, não está interessada ou preocupada e tudo mais. E ele chama até para vir ceiar com ele. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Certo? Então, há uma tratativa de Deus ainda ali, com aqueles irmãos, com aquela igreja. E eu creio, irmãos, que Deus está tratando com a igreja dos nossos dias. Né? Eu estou na Bahia, posso falar do nosso contexto, né? Aqui, na nossa região. Eu creio que Deus tem enviado essa palavra, está, como ele diz aí, para cear com ele, né? Ali, dentro da sua casa, ali, no seu próprio coração. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, toda essa falta de prioridade que é dada à igreja, toda essa negligência, né, toda essa ênfase só a minha vida secular, ou carreira, todo esse sacrifício da questão espiritual em prol de outras coisas, isso é uma evidência, irmãos, de corações que estão indiferentes aí à questão espiritual e que precisam, de fato, se arrepender dos seus pecados, ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, porque ele está falando. Então, esse desinteresse pelo céu, pelas coisas de Deus, essa coisa indiferente, fria, isso tudo é essa evidência de uma igreja que está aí autossuficiente, acha que está tudo bem, mas na verdade não está. Irmãos, as aplicações que ele faz aqui, aí vou abrir para se os irmãos tiverem mais alguma, ou participações ou dúvidas. Ele sugere aqui 3 aplicações para essa exposição aqui da lição, que a gente tem dito aqui na igreja, né, sobre a questão da prosperidade como sinal da bênção de Deus. A prosperidade, Deus prospera sim. Deus deu a terra de Israel, de Canaã, para os israelitas, e lá era uma terra que tinha cidades que eles não construíram, terra que mana leite e mel, e ele alertou, e havia a tentação deles se esquecerem de Deus. Salomão, por exemplo, Deus deu sabedoria, riqueza lá na frente,
Ele se desviou. Então, a relação nossa com a prosperidade, com a riqueza, ela tem que ser uma relação atenta. Nós temos que ser zelosos. A custo de quê? O que é que está vindo embutido com isso aí? Porque não somos contra, e Deus abençoa, sim, pode abençoar o seu povo, não duvidamos disso, mas essa prosperidade, e aí o estado da nossa cultura em geral, e afasta as pessoas de Deus, tem afastado e afasta. E muitas vezes essa prosperidade, que às vezes até começa como uma bênção de Deus, pode se tornar algo que vai ser um tropeço. E aí, às vezes, Deus deixa alguns uma vida simples de propósito mesmo que eles não queiram, né, e quisessem prosperar, e outros, né, para que sejam provados e possam até mesmo dar um testemunho em meio a essa provação de que sua confiança não está nas riquezas, e outros, infelizmente, se perdem, né, nesse caminho, e nós precisamos, então, meditar nisso. Claro que é bondade de Deus prosperar, nos dá o pão de cada dia, nos dá condições de ter até mais do que precisamos. Não, sempre isso é um ato da bondade de Deus. A questão é o nosso coração. A questão é a nossa resposta. Então, alguém pode, como a igreja de Laodiceia, estar muito bem, tendo dinheiro, prosperando, e estar miserável espiritualmente, digno de pena mesmo, e a ponto de se perder. Mas vai ter o julgamento, se julgando bem, o julgamento do mundo, que está ótimo, está maravilhoso, e tal, e ser um exemplo, uma referência. E ser alguém que está na miséria mais absurda e absoluta espiritual. Então, nós, como igreja bíblica, como igreja reformada, não temos nada contra quem tem dinheiro, ou quem prospera, ou quem é rico, não temos, porque tudo vem de Deus. Mas nós não podemos fazer a conexão assim, está próspero, tem dinheiro, é abençoado espiritualmente. Obrigatoriamente é uma pessoa, porque Deus está abençoando, ou então está bem com Deus, porque tem prosperidade. Então, nós não medimos a prosperidade. O crente, ele tem uma visão mais ampla. Então, nós não medimos a prosperidade real apenas pela questão material externa. Para nós, um crente próspero, ele tem que ter dos dois lados. E com ênfase na questão espiritual. Com ênfase na questão espiritual. Então, porque, irmãos, a ideia, no mundo caído, coisas que são bênção, pode se tornar maldição muito fácil. Então, não quer dizer que a culpa é de Deus ou tal. Deus, ele abençoa. Ele lhe abre uma porta, ele lhe dá a oportunidade de prosperar, ou lhe abençoa, lhe dá recursos para você administrar. E isso é bom, isso é uma coisa boa que Deus nos dá. Aí nós é que muitas vezes nos afastamos de Deus, vamos para o mundanismo, para o materialismo e tudo mais. Tem várias histórias, né? Ilustrações que vocês sabem várias, que os pregadores fazem, né? De pessoas que vieram para a igreja pedir oração, né? É muito comum aquela. O pessoal citou aqui, eu acho, um dia desse. Orou para que Deus não podia vir para a igreja porque não tinha um carro. Aí orou, Deus deu um carro, aí o indivíduo nunca veio para a igreja mais também. Foi para outro canto, né? Foi para a praia, não sei para onde. Né? Então, às vezes, quando está ali na pobreza, está ali vivendo humilde, não, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou contribuir mais, eu vou te servir mais. E no processo, o que faz é justamente o contrário. Então, você tem que vigiar o seu coração, porque tudo isso é uma coisa que vai acontecendo. Né? Isso vai se formando. Então, a gente não duvida, às vezes, que a intenção da pessoa é boa. Mas se você não vier na dificuldade, você não tem evidência nenhuma que quando a coisa melhorar vai mudar, não. Isso é uma ilusão do coração. Você tem que servir a Deus independente dessas situações, ser fiel, né, a Deus. E quando tiver na situação melhor, continuar lutando, porque a luta vai continuar sendo real. E essa é a dificuldade de vivermos uma sociedade próspera, rica.
Né? O Brasil não é tão... Tem países, né? Tem países piores do que nós, outros melhores, né? Nós não somos tão... Temos riqueza, né? Infelizmente, é triste porque o país não melhora, apesar de todos os recursos, né, que nós temos como país. Mas tudo isso também nos tenta ao materialismo e tem resultados desastrosos. Ele cita que ele é americano, eu creio, né? ou inglês, não lembro agora, mas ele fala do Ocidente. Então, há uma certa prosperidade no Ocidente e no mundo em geral. E a questão é que nosso estilo de vida vai se moldando a esse materialismo, a essa prosperidade. E aí ele diz, quão dificilmente, citando o Evangelho, entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Né? Então, isso é uma grande prova de fé, o que eu disse anteriormente. Que o crente, muitas vezes, o fiel, o eleito, ele vai propositadamente, escolher uma vida mais humilde, mas que ele tenha riquezas espirituais. Ele vai fazer isso, certo? Na hora, no vamos ver, a gente está na cultura, a gente tem opções limitadas, né, do que a cultura nos dá. A gente vai procurar alguma vocação, profissão, a gente vai acabar vendo o que tem aí, mas você deve ficar atento, observar, e na hora mesmo da definição, um crente ele vai priorizar o seu bem-estar eterno, a sua alma, a sua condição de comunhão com Cristo, que é o último ponto que ele cita, que é o valor da comunhão com Cristo, o valor inestimável. Então, nas suas escolhas diárias, você está comunicando o valor do seu relacionamento com Cristo. O jovem, a jovem que é crente e ela escolhe um relacionamento misto, ela está dizendo o valor do compromisso dela com Cristo diante da necessidade que existe, a necessidade de casar, é real, né? Há uma fisiologia para isso, há toda uma necessidade, sim. É bíblico, é criacional essa situação, mas há um relacionamento de aliança, de pacto com Cristo. Uma vez eu visitei uma jovem que estava nessa situação. Ela não estava firme na igreja, era filha de uma pessoa da igreja que tinha sido, mas tinha uma relação, né, porque cresceu na igreja. Eu disse, e o seu relacionamento com Cristo? E o seu compromisso com Cristo? Nem pensa, né? Não está nem aí. Então, irmãos, para um crente, o seu relacionamento com Cristo, e aí para nós reformados, é por meio da Escritura, dos meios de graça, tem um valor que dinheiro não... É como eu disse, não, Senhor, é como eu citei lá dos puritanos, tire tudo, mas não tire de nós a tua Bíblia, não. Manda mais pandemia, que morra mais gente, que tira nossas famílias, que venha a guerra, mas não retire de nós a tua palavra. Ou seja, o Senhor mesmo, a tua Bíblia, as coisas espirituais. E às vezes Deus aperta mesmo. Na verdade, nós cremos, né, irmãos, que crise, tudo isso aí, a gente que é crente, a gente sabe que quem está no controle disso aí. E Deus tem sido bom ainda, porque Ele poderia, como a gente está dizendo, né, tirar já, mandar uma ordenança aí de política mundial e tal, e tirar de nós, definitivamente, a palavra de Deus das nossas vidas. Mas Deus não tem feito isso. Mas nós estamos tomando decisões todos os dias, e essas decisões estão revelando o lugar de Cristo na nossa vida. E Cristo está lá. Vários crentes aí com a Bíblia empoeirada, e não querem saber de buscar os meios de graça. Não, aí Cristo está lá, batendo na porta. E tal, como ele está dizendo aí. Ah, pastor, mas pessoas não regeneradas. Mas, irmãos, são pessoas que estão no contexto da igreja visível. Alguns são eleitos que ainda não se converteram. E aí Cristo está lá batendo na porta e tal. São corações insensíveis. E muitas vezes aí é que está o que nos identificamos com a igreja de Laodiceia como cultura. Estamos preocupados com outras coisas.
tal, até coisas lícitas, né? A manutenção do trabalho é uma coisa lícita. Ou estamos confiantes, quem já prosperou, quem já está bem e tal, e aí, não vou, estou bem aqui, não vou servir a Deus dessa maneira, não, e Cristo está falando, mas sou muito novo ainda para ter esse grau de compromisso, deixa o tempo passar mais ou alguma coisa assim. Então, a autoconfiança e a autossuficiência surgiam de quê? Da dependência de uma segurança terrena. Você vê que nessa época agora de crise, quando está aí pandemia, agora crise econômica, pode perceber que vai ter naturalmente, até os crentes e pessoas de fora, embora haja uma decepção aí, né, com esse evangelho da prosperidade, e as pessoas estão aí sem ter, como ovelhas sem pastor, mas assim, há uma quebra, quando há aí, por exemplo, né, teve a mudança de governo, e o mercado se entristece, né, porque é uma pessoa que é um criminoso que foi tirado da prisão e causa um entristecimento aí, né, nos investidores, pessoas ficam preocupadas, né, e tudo mais. E aí as pessoas ficam como que mais perceptível que não dá para confiar no homem, elas sofrem, tem todo um sofrimento, e aí cai essa autossuficiência, essa confiança, né, carnal, isso acaba reduzindo, as pessoas acabam se voltando mais para Deus, de alguma maneira ou outra, porque os fundamentos, né, aí dessa segurança terrena em estado carnal caem por terra. Então você vai ver naturalmente pessoas que vão se apegar mais a Deus, etc. Diferente de quando tudo está bem e as coisas vão prosperando. Então o próprio Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós não confiemos nos recursos humanos, não nos julguemos espiritualmente ricos, quando na verdade estamos doentes, ou até mesmo mortos espiritualmente. Certo? Então, a avaliação, irmãos, é o Espírito Santo, você tem que orar, cada um de nós aqui, nós temos que fazer esse autoexame, se estamos ouvindo Cristo bater na porta, se temos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, está falando às igrejas, cada um de nós tem que fazer essa avaliação na leitura bíblica. Você tem o costume de, na sua devocional, e fazer esse devocional, e estar ouvindo a voz de Deus, em família, quando você vem para a igreja, o texto está sendo explicado, não é ideias do pregador, criatividade, são aplicações, o texto está sendo exposto, é a palavra de Deus, são pessoas que Deus realmente levantou para aquele propósito, e Deus está falando, e aí você tem que ver, analisar se você está ouvindo a voz de Deus, submetendo a ela de maneira bíblica e adequada, ou você acha que já sabe de tudo? Então a igreja, às vezes, fica nessa correria, nesse ativismo, e muitas vezes o que a igreja precisa é sentar e ouvir. Essa igreja lá que estava morta, ela precisava o quê? Comprar ouro, comprar colírio, comprar vestes. Então, muitas vezes, o que nós estamos precisando é de Cristo, é de ir a Ele da maneira correta, bíblica, é nos humilharmos, é nos enriquecermos espiritualmente. Mas, para isso, precisamos nos arrepender, vencer a indiferença, valorizar essas coisas, precisamos valorizar de fato, entender que essas coisas são assim, que essa riqueza, ela está disponível e ela já foi produzida por Cristo. Está disponível para nós. O Evangelho está oferecido no Evangelho. Quem produziu essa riqueza foi Cristo com a sua morte na cruz. Não somos nós. O tesouro, esse tesouro da igreja não é as boas obras dos santos, não é a minha boa obra ou a sua. Essa riqueza ela já foi produzida pelo nosso mediador. Certo? E no reino de Deus não tem assim, de que para um enriquecer, o outro tem que ficar pobre, não, né? O mandatário aí disse esses dias que tem gente magra, né? Porque tem gente gorda comendo demais, né? Então, por isso que tem gente que está muito magro e tal, então os gordos têm que comer menos para poder distribuir melhor aí
a alimentação e tal. E no reino de Deus, irmãos, não tem esse princípio, né? Ele não se aplica. Há uma pobreza espiritual, certo? Porque as pessoas não buscam essa riqueza espiritual. Ela já foi produzida, ela não é construída pelo trabalho da igreja, ou isso, ela já existe, ela já está disponível, e ela é suficiente para todos nós, né? E nós não temos por que ser miseráveis. Não temos por que, irmãos, capengarmos na vida espiritual. Essa dificuldade toda de servir a Deus, falta de alegria, de prazer, de paz, morte espiritual mesmo, não tem porquê isso, certo? Não tem porquê isso acontecer nas nossas vidas e tudo. Então, espiritualmente, todos nós para estarmos bem, temos a mesa, Jesus diz, ó, quem me abrir eu vou entrar e a mesa está pronta. O banquete já disputa de debate, vencer, a minha opinião e tal. Irmãos, é Cristo, nós cremos que o que ensinamos, eu tenho convicção que o que a igreja presbiteriana crê é uma doutrina bíblica. E ela vai resistir a toda prova, até os que rejeitam. Não é indestrutível essa verdade. Ela vai cumprir o seu propósito, ela vai prosperar. A minha preocupação não é vencer debate ou convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas a preocupação é que, espiritualmente, escolhas estão sendo feitas. Quando Deus envia a sua palavra, a doutrina correta para nós, e não quero, isso é coisa de homem. Quando não é, está vendo claramente que não é coisa de homem. Cristo está lá falando, o Espírito está se vendo, é óbvio que não é, que são coisas que Deus usou homens do passado e continua usando para apontar, mas não é coisa de homem. Está sendo argumentado, demonstrado biblicamente, Cristo está falando por esses meios, mas se não abrir a porta, é uma evidência de não eleição e eu não tenho dúvida, né? Não falo com alegria, não me alegra, né? Ver e perceber essas coisas acontecendo, mas o juízo de Deus virá e será severo, né, para aqueles que não querem submeter a Cristo, certo? E nós devemos orar muito para que Deus vivifique a sua igreja. Se é o caso da nossa igreja, do nosso tempo, se identificar fortemente com a igreja de Laodiceia, o que nós precisamos mesmo é de um quebrantamento, de um arrependimento para a vida, né? Conversões realmente genuínas, segundo a palavra, e que isso vai ser manifesto em escolhas espirituais, né? Valorização das coisas espirituais, da igreja, da Bíblia e da vida devocional. Irmãos, alguma dúvida, pergunta ou participação, contribuições? Temos aí um microfone também. Não sei como é que está o horário aí. Ali, acho que aquele relógio já avançou muito, né? Não sei se dá tempo. Acho que talvez não dê mais tempo. Eu tenho algumas palavras ainda, mas então pode falar, presbítero. Certo. Eu vou avisar. Eu vou falar dos avisos do conselho. Irmãos, vamos orar. Eu tenho alguns avisos da reunião do conselho, inclusive sobre a questão da escola dominical. E aí tem até a caixa aqui de revistas, a gente vai tocar no assunto. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos considerar nestas coisas importantes para a nossa alma. Cremos que o Senhor fala pela palavra e é necessário, estamos debaixo da responsabilidade, é necessário reagirmos. Embora sabemos que isso é uma graça tua, por isso pedimos, envia o teu Espírito, ó Pai, dá-nos graça para termos uma resposta bíblica, espiritual à tua palavra, ó Pai. Tem compaixão de nós. Resgata o teu povo, chama os teus eleitos e alerta a tua igreja, ó Pai, para essas realidades. É o que oramos no nome de Cristo, te agradecemos e pedimos essas bênçãos. Amém.
Irmãos, eu tenho alguns comunicados aqui. Nós reunimos o conselho da igreja sexta-feira e é importante a igreja ser comunicado, receber, né, esses comunicados aqui. Com relação à nossa escola dominical, isso é uma coisa que já vem do ano passado, certo? Na virada de um ano para o outro, o conselho ele designa quem serão os professores da classe e há uma necessidade de preparar os novos membros para ser recebidos aqui na igreja. Então, eu sugeri, a princípio, ficar na classe dos adolescentes juntando com os catecúmenos. Acabou que eu comecei a trabalhar a confissão de fé na quinta, e isso é bom porque fica gravado a lição. Irmãos, o ideal seria nós termos um culto pela manhã, antes da escola bíblica, e depois termos a classe, essa classe. Então, seria bom isso, a gente começar tipo 9 horas, ter um culto pela manhã, ir até ali às 10, 10h15, e aí termos as classes bem objetivamente, né, com esse cuidado maior, claro, do tempo, isso demandaria, mas o conselho ele não chegou a esse ponto, ele entende que a igreja não comporta ainda darmos esse passo. Pela maneira que nós observamos a frequência dos irmãos, a relação dos irmãos com a questão do dia do Senhor, dos cultos. Então, o que nós temos aqui pela manhã é uma escola dominical e à noite um culto solene. Então, pela manhã, na escola bíblica, vai ser trabalhado dessa maneira, ok? Então, quem desejar adquirir, temos revistas aqui, e vai ser trabalhado uma revista que é a Bíblia que Jesus lia, certo? E claro que os professores também vão preparar suas lições com outros materiais aí, ok? Irmãos, eu quero comunicar que o conselho decidiu receber nossos irmãos Bruno e Isabela, que estão aqui. Eles estão há 5 meses aqui na Bahia, eles vieram para Catu, ele trabalha lá, Bruno, mas lá não tem igreja presbiteriana, e aí ele, por uma questão de congregar, ele optou por vir morar aqui em Alagoinhas. Estive visitando eles ontem, conversamos. O conselho, então, os recebe. Eles são presbiterianos, então a recepção é normal por carta de transferência. E eles, espero que os irmãos conheçam, interajam com os irmãos. Eles são irmãos firmes, a gente já conversou, bem desejosos aí de estar crescendo na questão da fé reformada. E isso é muito bom, vai somar muito com a igreja. E aí eu peço que os irmãos acolham bem, estejam interagindo com os nossos irmãos. Certo? Irmãos, entrou 2 documentos de irmãos na reunião do conselho, um do nosso irmão Diácono Emerson e outro do nosso irmão Litier. Esses não, da minha permanência aqui em Alagoinhas. Então, eu tenho plena convicção de que Deus nos trouxe para cá, da contribuição que tem sido dada ao trabalho. E isso foi uma questão decidida em conselho, isso foi encaminhado ao presbitério. E desde lá eu vim orando já sobre essa questão. O processo foi dado o início, então, ano passado. E foi conversado, eu conversei com o presbitério, com a executiva do presbitério. O presbitério tem uma posição inicial de fazer permutas, porque temos pastores no contexto do presbitério, para atender as igrejas. E aí, o reverendo Antônio, ele também comunicou ao presbitério a possibilidade também dele ficar ser o último ano dele lá. Mas, a princípio, assim, a coisa ainda não estava caminhando para essa permuta, mas eu fui orando e tal, e quando ele veio para cá, eu percebi algo mais claro, assim, o interesse da parte dele e do conselho também. Então, irmãos, o conselho decidiu sinalizar ao presbitério esse interesse, certo? Eu particularmente vejo com bons olhos, é uma transição natural, certo? Eu vejo no pastor reverendo Antônio alguém que pode fazer um bom trabalho. Ele conhece a região, conhece a igreja, é alguém firme teologicamente. Então, assim, isso está se encaminhando. Mas eu quero deixar claro o seguinte, que é uma sinalização. Quem decide é o presbitério.
principalmente designação. Quem decide é o presbitério. Então, eu conversei com o conselho aqui, né? Naturalmente tem essa questão, né, que eu fico sem campo. Ele vindo para cá, Camaçari, se realmente confirmar lá na frente, vai demandar um ministro, mas lá é outra ponta do processo. Lá tem um conselho e tal. O que eu disse ao nosso conselho é que nós devemos fazer a nossa parte aqui, sinalizar o interesse. O presbitério vai encaminhar as demais situações, o conselho lá, eu respeito o conselho tem é um concílio muito importante da nossa igreja, então, mas eu estou nas mãos de Deus, estou aberto a ouvir o conselho lá, mas eu peço que os irmãos continuem orando por mim, né? Então, não é algo, não tem nada definido, e até mesmo orem para a questão da vinda, da possível vinda do reverendo Antônio, ou seja, não é algo, é uma sinalização de interesse. O presbitério pode chegar lá e dizer, não, o pastor Camon continua, ou vai vir outro pastor do presbitério para cá, porque o presbitério tem autoridade nessa questão de designação. Mas eu acho que, assim, é uma impressão que eu tenho, que eu orei, eu vejo que é algo que vai acontecer com muita naturalidade. Pelo menos assim, eu acho que está mais visível a vinda do reverendo Antônio para cá, pelo que eu conversei com ele, demonstrou muito interesse. E o conselho, então, vai encaminhar isso ao presbitério. Irmãos, enquanto eu estiver aqui, até o final do ano, nós vamos estar estarei fazendo meu trabalho aqui. A nossa igreja ela é presbiteriana, ela tem documentos. Eu exijo, como pastor e docente dessa igreja, todo o respeito aos nossos documentos da igreja. É o meu trabalho, né? Eu creio que o reverendo Antônio, pelo que eu conheço, não se enganem, ele é um pastor firme na questão confessional, dos documentos da igreja, então não se enganem com relação a isso, porém, eu sou um pastor, ele é outro, eu tenho o meu trabalho, ele tem o dele, mas eu tenho toda a expectativa de que ele irá dar prosseguimento a esse trabalho, e eu exijo todo o respeito para o que foi ensinado, o que tem sido ensinado. Se você discorda, e aí, aqui é uma pastoral, né, que eu estou falando aos irmãos, e nossos princípios de liturgia, que estão aqui anexos à nossa Constituição da igreja. E eu ensinei, doutrinariamente, isso foi ensinado aqui na igreja. Eu sei que alguns chegaram depois, eu estou falando em amor. Estou falando aqui a verdade em amor, uma orientação pastoral. Se você se ofender ou não gostar, eu não me interesso por isso, eu estou fazendo meu papel, né, pastoral. E saiba que é em amor que eu estou falando, né? Então, alguns têm dificuldade com relação ao compromisso do culto e a doutrina presbiteriana que está nos nossos documentos do dia do Senhor. E a confissão de fé, doutrinas, acha que é doutrina de homem. Ok, certo? Se você é um membro, pelo menos você não deveria resistir. Se é um oficial, é uma coisa mais séria, né? Porém, irmãos, beleza, com relação à questão teológica doutrinária, já está ensinado, os irmãos, eu recomendo que pesquisem, estudem, orem, porque não é eu que vou lhe convencer, mas a igreja presbiteriana ela tem posições doutrinárias, para nós é palavra de Deus, é uma interpretação sadia e fiel. Mas a igreja ela é uma instituição divina, porque Cristo deixou, e humana também. Quando você vem para a igreja presbiteriana, você se torna membro, você está na instituição que também é humana. Ela não é só humana, nós cremos que ela é divina, porque Cristo deixou a sua igreja na terra, e se somos uma igreja fiel, que tem a pregação da palavra, os sacramentos, a disciplina, mesmo que seja imperfeito, não todas as marcas, mas somos uma igreja de Cristo. Então, está, irmãos, na norma, na Constituição, na norma da igreja. Se a dificuldade é teológica, eu recomendo pastoralmente amor, ore. Pesquise. Se você não gosta dos meus estudos, compre um livro do assunto.
Agora, mesmo que você não concorde com isso, aí dizer assim, mas isso é de homem. A igreja também é uma instituição humana e ela tem normas. E o nosso princípio de liturgia, ele ecoa a doutrina da igreja, mas ele diz, é dever de todos os homens lembrar-se do dia do Senhor, domingo, e preparar-se com antecedência para guardá-lo. Todos os negócios temporais devem ser postos de parte e ordenados de tal sorte que não os impeçam de santificar o domingo pelo modo requerido nas Sagradas Escrituras. Então, está aqui, artigo 1º, cuidadosamente para que o dia do Senhor seja santificado pelo indivíduo, pela família e pela comunidade. Então, o que eu posso fazer, o meu trabalho exige o respeito que me é devido. A transição, tudo indica, ela é uma coisa praticamente certa, ela vai se dar, ela vai acontecer. E eu posso fazer o meu trabalho. Né? Eu entendo, irmãos, que a questão de norma, é porque é humano. Pronto, é humano mesmo, é uma instituição humana. A igreja também é uma instituição humana, ela é divina, ela é humana. Então, uma liderança, um oficial, pela questão constitucional da igreja, eu não estou dizendo isso com nenhuma ira contra nenhum irmão, eu sei que tem irmãos que discordam, então estou falando endereçado mesmo a problemas que eu vejo como pastor e situações, na própria liderança também. Então, irmãos, mas já estou, pastor, eu nunca fui ensinado. É um caso a se refletir, você reavaliar em algum momento e tal. E digo à igreja, e aqueles que aspiram liderança na igreja e tal, a igreja também é uma instituição humana. Se você discorda do princípio, não seja oficial da igreja. Não aceite o cargo, indicação, porque assim, eu estou falando bem tranquilo, irmão. Se você não concorda, você vai ensinar a sua família também que não é o dia. Você vai transmitir para os outros irmãos o mesmo princípio. E isso está indo contra a norma mesmo humana, é humano mesmo, é a regra humana. Pronto. Agora, eu creio que é bíblico. Né? Eu creio que é bíblico. Então, infelizmente, a nossa igreja ela passa por isso, tem uma divergência, né, de entendimento, mas por questão de regra, de norma, o princípio é esse. Certo? E todo pastor que vier não vai mudar. Se ele for fiel à Bíblia, à confissão e à Constituição, nós somos uma igreja presbiteriana. Então, eu entendo, aí digo pastoralmente, aqueles que estão chegando, ou que chegaram no passado e nunca tiveram a oportunidade de, pastor, mas eu nunca tive. Mas está tendo. Hoje temos livros, temos a Constituição em mãos, temos literatura. Então, assim, eu recomendo pastoralmente que os irmãos se dediquem. Eu estou aqui à disposição dos irmãos para ajudar no que for necessário, do conselho da igreja. Eu recomendo que os irmãos façam esse esforço, conheçam, orem pela questão de convicção e fortaleçam o seu compromisso com a igreja. Eu gostaria que fosse uma coisa espiritual, certo? Eu gostaria que fosse... Meu desejo é que seja espiritual, que seja uma coisa do coração mesmo, teológica, né? A gente teria uma identificação muito maior. Mas o zelo é para tratar como questão humana? Pronto. Outras coisas humanas, não tem todo o zelo, ele não está lá no trabalho, outras associações, departamentos e tal. Então, a igreja é a mesma coisa, é humano mesmo. Se não consegue se elevar nesse nível, então vamos tratar no nível que é possível. Né? Então, isso é uma coisa que é uma questão de compromisso. E aí, eu entendo que não deve ser eleito, e aí a gente precisa, no longo prazo, eleger presbíteros e diáconos, mas se discorda dessas coisas, eu entendo que está totalmente sem condições de assumir. E a igreja tem que ficar atenta e de olho nisso, os irmãos. E o conselho deveria avaliar isso também. Então, como é que eu vou liderar se eu discordo da norma da igreja? Como é que eu vou ser padrão e orientar e tal? Então, eu não digo isso, irmãos, sem nenhuma ofensa, é um conselho. Outra coisa, se sabe, se quiser ir para o confronto, vai ter. Eu já falei aqui desde o ano passado. Então, assim, e não é a minha ideia, não é as minhas ideias. A igreja tem norma, a igreja tem doutrina. Certo? E eu vou estar até o fim orientando.
há uma possibilidade de eu continuar sendo pastor do presbitério. Como pastor do presbitério, eu continuo, a igreja federada. A gente vai continuar tendo relações. Tá? Então, respeito pela igreja, respeito pela doutrina da igreja é questão que nós não podemos abrir mão, certo? Então, irmãos que querem contribuir com a igreja e tal, são totalmente bem-vindos. Mas a gente não pode abrir mão como denominação dessas coisas. Pelo menos eu não vou, certo? Então, eu vou até o fim nessa questão. E o outro conselho, outra igreja, eu vou ter a mesma conversa que eu estou tendo aqui com vocês, a mesma situação. Não abro mão de jeito nenhum. Vou até o fim nisso aí, não abro mão da nossa constituição, confissão e normas da igreja, mesmo que da perspectiva humana. Irmãos, vamos em paz. Né? À noite estaremos juntos, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe.